Oi pessoal, o vídeo de hoje é sobre forças intermoleculares. Inicialmente, o que são as forças intermoleculares? São forças que acontecem entre as moléculas. A gente pode observar que a água em uma lagoa, a umidade do ar, o gelo nas geleiras, né, aquele vapor que sai da chaleira quando a gente vai esquentar a água, eles vão ter a mesma propriedade química, né? Ele vai ter um ponto de ebulição e o mesmo ponto de ebulição, por exemplo. Só que, como eles estão em estados físicos diferentes, as propriedades físicas dele vão ser diferentes, porque essas propriedades vão depender do estado físico. E isso tem tudo a ver com as forças intermoleculares. A gente tem que ter uma concepção de quanto mais forte vai ser a força de atração, né, entre as moléculas, maior vai ser a temperatura na qual o líquido vai entrar em ebulição. E os tipos de interação que nós temos são os tipos de interação íon-dipolo, tá? Dipolo-dipolo, dipolo-dipolo induzido, dipolo induzido e dipolo induzido, e ligação de hidrogênio. Atenção por conta da ligação de hidrogênio, que tem muita gente que chama de ponte de hidrogênio, mas já está muito ultrapassado esse termo, né? Porque ponte de hidrogênio significaria uma coisa que te leva a um outro lugar, né? Que é uma ponte. Você atravessa uma ponte num riacho, é porque você quer ir ao outro lado, né? Isso não faz muito sentido no caso da ligação de hidrogênio. E esses tipos de interação, eles são principalmente forças eletrostáticas, né? Que são aquelas que acontecem quanto mais próximo, maior a força eletrostática, tá certo? Acontece sempre por polos positivos, entre polos positivos e polos negativos, né? Que ocorre a atração, e a repulsão são cargas de mesmo sinal. E aí a gente tem... E comparando com as ligações covalentes e ligações iônicas, são muito mais fracas do que as ligações covalentes e que as ligações iônicas. O primeiro tipo de força intermolecular que a gente vai estudar é a força íon-dipolo, que acontece em um íon entre uma molécula polar. Quando a gente falar de dipolo, a gente vai sempre falar de moléculas polares. É uma molécula que tem uma carga positiva e uma carga negativa dentro dela. E a gente estuda muito força íon-dipolo quando a gente vai falar de solubilidade de compostos iônicos em água. Como seria isso? Eu coloquei aqui um exemplo para vocês. Aqui a gente tem o sal, né, que é o NaCl. Ele aqui é essa estrutura iônica, né, que tem as cargas positivas e as cargas negativas, formando sólido. E a água é as moléculas azul e branco. Aliás, vermelho e branco. A parte vermelha vai ser o oxigênio e as duas bolinhas brancas vão ser o hidrogênio. Quando o sal vai se dissolver em água, ele vai se dissociar na água, as cargas negativas, elas vão ser atraídas pelas cargas parciais positivas do hidrogênio, da molécula de água, do lado do hidrogênio, e as cargas positivas vão ser atraídas pela parte negativa da molécula de água. Aqui vocês estão vendo que aqui dentro dessa bolinha vermelha tem a gente tem esse símbolo de S, né? Que é uma carga parcial negativa, e os outros são a carga parcial positiva. Que dentro da molécula você vai ter esses dois polos, né? Se a gente falando de polaridade de molécula. E aí, sempre a gente vai ter o cátion do composto iônico vai interagir mais fortemente com a carga parcial negativa da molécula de água, enquanto que o ânion vai interagir mais fortemente com a carga parcial positiva da molécula de água. Isso é a força íon-dipolo. A interação entre um composto iônico com a molécula polar, tá bom? Lembrando que dipolo é sempre quando a gente vai falar sempre de dipolo quando tiver moléculas polares. O próximo tipo de força intermolecular que eu vou falar para vocês é o tipo de forças dipolo, tá? São forças entre duas moléculas polares. Aqui nesse esquemazinho fica fácil para vocês entenderem, né? Lembrando que moléculas polares são aquelas moléculas que têm uma carga parcial positiva e uma carga parcial negativa. Esse é outro exemplo aqui que eu coloquei para vocês, que mostra esquematizar a molécula de água e a molécula polar, né? Uma substância polar vai ser acetona, açúcar, CHCl3, tá certo? E aqui a gente vai ter que essa bolinha vermelha vai representar o oxigênio e as bolinhas verdes vão representar o hidrogênio. Se você observar aqui, a carga parcial negativa vai estar no oxigênio, né, porque ele é mais eletronegativo. Ele vai atrair mais fortemente os elétrons para ele. E aí, por isso que ele vai ser uma carga parcial negativa. E aí ele vai se atrair, né, vai ter uma maior interação com a carga parcial positiva de uma molécula polar. E por que a gente chama de carga parcial? Sempre que você tiver uma molécula polar, a gente vai ter carga parcial, porque aquele átomo ele só vai ter aquela carga dentro da molécula. Se ele está isolado, não tem como você atribuir uma carga a ele. Agora a gente vai falar sobre as forças dipolo e polo
dipolo induzido, tá bom? Essa força dipolo e dipolo induzido vai acontecer entre uma molécula polar e uma molécula apolar. E o que seria esse dipolo induzido? O dipolo induzido seriam as moléculas apolares. Mesmo elas sendo moléculas apolares, que não têm um polo diferente de eletronegatividade, a gente tem que entender que as moléculas, elas têm uma nuvem eletrônica. A gente não pode dizer que aqueles elétrons daquele átomo vão estar só ligados àquele átomo. Ele vai participar de toda a estrutura da molécula. Vamos fazer um comparativo. Por exemplo, eu moro na avenida principal, no número 17, tá? Aquela ali é a minha casa. Mas não é porque aquela é a minha casa que eu vou estar sempre no mesmo ponto, né? Porque você vai ter vários cômodos. Você vai ter a sala, a cozinha, o quarto, né? Ou seja, eu moro naquela casa, mas eu não estou exatamente fixa num dos cômodos da casa. Eu estou sempre dentro da minha casa. Pode ser em qualquer lugar. E da mesma forma as moléculas. A densidade eletrônica do oxigênio vai estar sempre fixa perto do oxigênio. Não. Ela vai estar participando de toda a molécula. E aí, quando a gente tem um dipolo induzido, é porque uma molécula polar, ou a carga parcial positiva, ou a carga parcial negativa, vai puxar a carga eletrônica oposta da molécula vizinha. Vamos olhar direitinho a imagem que a gente vai conseguir compreender. Por exemplo, aqui a gente tem a molécula da água, né? E a gente tem uma molécula apolar de oxigênio, do O2, tá bom? E aí a gente vai ver como é o mesmo átomo, né? São dois oxigênios, a gente não vai ter diferença de polaridade. Mas quando a água se aproxima, quando a molécula de água se aproxima, nesse caso aqui é a molécula de oxigênio, quando ela vai se aproximando do O2, como o oxigênio é bastante eletronegativo, tem uma facilidade de atrair nuvem eletrônica para si, ele tem uma facilidade de atrair elétrons para si, ele vai atrair a carga parcial positiva da molécula de oxigênio. E aí a gente também tem as forças de dispersão de London, ou então as forças de polo induzido, tá? Que são sempre entre moléculas apolares, moléculas que não têm diferença de polaridade. A gente tem o exemplo do átomo de hélio. A gente vai ter uma atração eletrostática, a carga parcial positiva e a carga parcial negativa entre duas moléculas de hélio. Como eu falei para vocês, né? Os elétrons, eles não ficam estáticos na molécula, eles ficam participando de uma nuvem eletrônica, que era como se englobasse toda a molécula. Aí, de acordo com o tipo de carga que vai se aproximando dele, ele vai podendo distorcer a nuvem eletrônica. É exatamente assim que a gente fala, tá bom? E aqui a gente tem outro esquemazinho que elucida melhor a questão da distorção da molécula. Uma distorção momentânea da nuvem eletrônica vai produzir um dipolo instantâneo, que induz o aparecimento de um dipolo na molécula vizinha. Aqui a gente observa direitinho, né, que tem a carga parcial positiva se atraindo pela carga parcial negativa da outra molécula. Isso de moléculas apolares, tá bom? A gente vai entrar no conceito de polarizabilidade, que é esse mesmo que eu estava falando para vocês, que é a questão da carga participar de toda a molécula, não só de um átomo na molécula. Polarizabilidade vai ser a facilidade com que a distribuição das cargas de uma molécula pode ser distorcida com o campo elétrico externo. O campo elétrico externo, no que eu estava falando, era a carga parcial positiva ou negativa de uma molécula. Quanto maior a molécula, maior vai ser a nuvem eletrônica e mais fácil vai ser a facilidade que a gente vai ter para distorcer essa nuvem eletrônica. Quanto maior a polarizabilidade de uma molécula, mais facilmente sua nuvem eletrônica será distorcida para dar um dipolo momentâneo. E as moléculas mais polarizáveis têm força de dispersão de London mais forte. E aí a gente também tem que entender que quanto maior a molécula, maior vai ser a polarizabilidade daquela molécula, porque ela vai ter um número maior de elétrons que estão mais afastados do núcleo, né? Como essas forças são eletrostáticas, elas vão depender muito da proximidade, do distanciamento das cargas. Quanto mais próximas, maior vai ser a interação, maior vai ser a força, né? Maior vai ser a magnitude. Quanto mais distante essas cargas estiverem, menor vai ser a interação entre elas. Agora a gente também tem as ligações de hidrogênio. Aqui tem um esquemazinho mostrando como elas acontecem. A ligação de hidrogênio sempre vai ser o hidrogênio quando ele está em contato com o flúor, ou com oxigênio, ou com nitrogênio, tá? São sempre esses três tipos de água. Um tipo de ligação intermolecular muito forte, tá? É uma das mais fortes de todas. E a gente também tem sempre que lembrar que os tipos de... Todas as moléculas vão ter forças de dipolo induzido e dipolo induzido, né? E as moléculas podem ter mais de um tipo de interação. Lembrando, pessoal, a gente vai ter as ligações de hidrogênio como mais fortes, as segundas mais fortes, né? A gente vai ter a força íon-dipolo, em seguida a gente tem dipolo-dipolo, em seguida a gente tem dipolo induzido, depois dipolo induzido, nessa ordem de força de magnitude. A gente sempre vai ter a ligação de hidrogênio como mais forte, e em seguida essas outras que eu falei para vocês.
tá bom?